Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. Apesar da superioridade em finalizações, o Vasco foi derrotado de forma justa pelo Bragantino em São Januário, em uma partida que escancarou a diferença entre produção ofensiva e eficiência. O time de Fernando Diniz até tentou propor o jogo, teve postura ofensiva e criou oportunidades, mas falhou nas conclusões, principalmente, mostrou enorme fragilidade defensiva. O placar de 2-0 para o líder do campeonato refletiu mais do que o aproveitamento em frente ao gol, expôs a vulnerabilidade estrutural de um Vasco que tenta se afirmar com posse de bola, mas que sofre sem consistência tática e sem equilíbrio entre os setores. O jogo foi decidido no primeiro tempo, quando o Bragantino impôs um ritmo forte, pressionou alto e forçou erros da defesa vascaína. O gol sofrido logo no primeiro minuto, após uma sequência de desatenções que começou em um lateral, passou por uma má cobertura defensiva e terminou com Guilherme balançando as redes, foi sintomático do descompasso coletivo. Mesmo depois do susto inicial, o Vasco manteve postura ofensiva e até criou chances, principalmente com Ryan, mas o nervosismo e a falta de precisão impediram que a equipe empatasse. Pouco depois, em outra jogada pelas costas da defesa, Pita marcou o segundo gol, com espaço e liberdade inaceitáveis em uma série faltou combate, cobertura e leitura de jogo, elementos básicos que não vêm sendo apresentados. A atuação do setor defensivo do Vasco comprometeu mais uma vez. O lado esquerdo cedeu espaço constantemente, e o lado direito foi exposto em lances que demonstram desorganização tática. O segundo gol do Bragantino, inclusive, é quase um retrato dos erros recorrentes do time, marcação frouxa, defesa olhando apenas para a bola e adversários livres dentro da área. João Vitor, ao falhar na cobertura de Pita, personificou a vulnerabilidade de um sistema que não protege sua área. Diniz até reconheceu em coletiva que os gols foram evitáveis e que o time treinou para corrigir justamente esse tipo de jogada, o que torna o resultado ainda mais frustrante. No ataque, o Vasco mostrou volume, mas pouca efetividade. Foram muitos cruzamentos, quase sempre sem direção, e poucas finalizações que realmente exigiram defesas difíceis de Cleiton. Vegetti teve uma noite apagada, desperdiçando uma das poucas boas chances no jogo. Coutinho foi participativo, mas sem conseguir ditar o ritmo ou quebrar linhas. A bola até chegava ao ataque, mas o último passe era mal executado, e as jogadas se repetiam sem variação. No segundo tempo, o time vascaíno manteve o domínio territorial, mas perdeu intensidade, e o Bragantino passou a controlar o jogo com tranquilidade, tocando a bola e mantendo a posse por longos períodos sem ser incomodado. O Bragantino, por sua vez, mostrou maturidade, organização e eficiência. Mesmo sem criar um grande número de chances, foi letal nas que teve e administrou bem o resultado. A equipe soube quando acelerar e quando esfriar o jogo, e teve inteligência tática para anular as principais peças do Vasco. A troca de passes por mais de 2 minutos no segundo tempo, com o time carioca sem conseguir encostar na bola, foi simbólica da diferença de preparo e confiança entre as duas equipes. Enquanto o time paulista soube se adaptar ao jogo e aproveitar as falhas do adversário, o Vasco se prendeu a uma ideia que exige mais recursos do que o elenco atual oferece. A situação do Vasco na tabela é alarmante. Com 7 derrotas em 11 jogos, o time tem desempenho de rebaixado e pode terminar a rodada no Z4, dependendo dos outros resultados. A equipe venceu apenas 3 partidas no campeonato, todas em São Januário e contra adversários que também brigam na parte de baixo da tabela. O time não consegue competir contra os clubes da metade superior da classificação, o que evidencia o desequilíbrio do elenco e a limitação das opções à disposição de Diniz. O técnico tenta implementar um estilo de jogo propositivo, mas, sem peças com qualidade técnica e mental para executá-lo, o risco de colapso tático é constante. Mais do que mudanças pontuais, o Vasco precisa de uma reestruturação no elenco e de uma visão realista sobre seu momento. A pausa para a data FIFA e a posterior parada para a Copa do Mundo de Clubes podem oferecer tempo para ajustes e testes, mas não serão suficientes sem contratações e autocrítica. O clube precisa agir com urgência no mercado, reforçar todos os setores e rever prioridades. Persistir na ilusão de que o time pode evoluir apenas com treinamentos e discursos é perigoso. O alerta está ligado, o Vasco não pode mais adiar as decisões difíceis se quiser evitar um novo rebaixamento. A análise da partida deixa claro que, embora o Vasco tenha mostrado lampejos de evolução sob o comando de Diniz, especialmente no volume ofensivo, os erros defensivos persistem como um obstáculo grave à recuperação do time no campeonato. A expectativa agora gira em torno de como a comissão técnica vai reagir com o tempo disponível para treinos e eventuais reforços. Existe potencial para melhora, principalmente se o time conseguir alinhar intensidade com organização tática e corrigir falhas básicas de marcação. A pausa pode ser uma virada simbólica, mas tudo depende de ações concretas.
O torcedor, cansado de promessas, aguarda uma resposta convincente dentro de campo, e o confronto contra o São Paulo pode ser o primeiro teste de fogo para provar que há um novo rumo sendo traçado. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e ative o sininho das notificações do canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso Vascão. Agora, vamos adiante juntos. Diante do desempenho do Vasco contra o Bragantino, fica difícil para o torcedor não se sentir dividido entre a frustração com o resultado e a tentativa de enxergar alguma evolução dentro de campo. Apesar das 20 finalizações e de um volume ofensivo maior do que em jogos anteriores, o time novamente foi derrotado em casa, deixando a sensação de impotência frente a um adversário mais organizado. A escolha de Fernando Diniz por repetir a escalação que funcionou bem contra o Melgar na Sul-Americana pode até fazer sentido pela busca de entrosamento, mas a diferença de nível entre os adversários é enorme, e talvez o técnico tenha subestimado a capacidade do Bragantino de neutralizar suas principais ideias. Nesse ponto, muitos torcedores podem se perguntar: era mesmo o momento de manter a base ou o jogo pedia uma formação mais equilibrada e cautelosa? Outro aspecto que gera debate é o impacto das alterações promovidas por Diniz durante a partida. Com o Vasco em desvantagem no placar e em busca de reação, o treinador apostou em jogadores como Adson, Lloyd e Alex Teixeira, que pouco conseguiram mudar o panorama ofensivo. A improvisação de Cocão na zaga após a saída de Lucas Freitas também levanta questionamentos sobre a profundidade do elenco e sobre até que ponto essas decisões ajudam ou prejudicam a equipe. Muitos torcedores podem sentir que as mudanças vieram tarde ou foram pouco estratégicas diante do que o jogo exigia. O time precisava de soluções mais criativas e agressivas, e o banco de reservas mostrou-se mais uma vez limitado. É hora de pensar se as opções estão sendo bem aproveitadas ou se o problema está na falta de qualidade mesmo. Além das decisões táticas, o comportamento coletivo da equipe preocupa. O Vasco mostrou alguma resistência após sofrer o primeiro gol, o que não é pouco se comparado a outros jogos em que o time se perdeu emocionalmente. No entanto, a previsibilidade ofensiva e a falta de eficiência nas finalizações voltaram a comprometer. A insistência em cruzamentos sem precisão, a dificuldade de quebrar as linhas do Bragantino e a ausência de variações táticas deixaram o time refém de uma posse de bola estéril, que não assusta o adversário. O torcedor percebe isso e sente que, embora haja mais esforço, o time ainda não consegue traduzir essa entrega em consistência dentro das partidas. A pergunta que fica é: o Vasco está mesmo evoluindo ou apenas repetindo velhos erros com uma nova embalagem? Com tudo isso em mente, queremos ouvir o que pensa o torcedor vascaíno. Qual a sua avaliação do desempenho do time contra o Bragantino? As escolhas de Fernando Diniz foram acertadas, ou faltou leitura de jogo para adaptar a equipe ao contexto de uma partida tão difícil? Você vê sinais de melhora ou acredita que o time continua estagnado, mesmo com mais posse de bola e tentativas ofensivas? A sua opinião é fundamental para entender o momento do clube, especialmente agora que se aproxima uma pausa importante no calendário. O Vasco precisa mais do que nunca da presença ativa e crítica de sua torcida, seja para cobrar, apoiar ou simplesmente refletir sobre o que é preciso mudar antes que a luta contra o rebaixamento se torne uma realidade ainda mais dura. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.